A nossa catequese de hoje é a sexta do nosso curso, Como os Anjos Ajudam a Igreja a Realizar a Sua Missão. E o título desta sexta catequese é Os Frutos da União entre o Homem e o Santo Anjo. E vamos começar a nossa meditação por uma citação de um discurso que o Papa Pio XII fez a um grupo dos Estados Unidos, que foi guiado pelo cardeal Spellman. E a sua alocução ocorreu no dia 3 de outubro de 1958 e foi exatamente um dia depois da festa dos Anjos da Guarda. E eu só vou ler umas frases dessa alocução. Gostaríamos de dar-vos um estímulo paternal, encorajando-vos a cultivar uma certa relação familiar com os santos anjos, pois eles preocupam-se continuamente pela vossa salvação. Portanto, começai já agora a conhecê-los e a amá-los. Vocês vejam as duas palavras que o Papa escolheu: uma certa relação familiar. Uma relação familiar é muito mais do que uma simples devoção. O que é uma devoção ao anjo da guarda? Por exemplo, é nós rezarmos de manhã Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Pronto, já tenho a minha devoção feita. Já fiz a minha obrigação. E nós podemos perguntar, e o resto do dia, o que é que tu fizeste com o teu anjo da guarda? E relação familiar é muito mais que uma relação entre amigos ou relação entre colegas de trabalho. O que o Papa quer nos convidar é termos uma grande familiaridade com o nosso anjo da guarda e vivermos com ele as 24 horas. E no livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 20 a 23, o Senhor diz-nos o que é esta relação familiar. Vou enviar um anjo diante de ti para te proteger no caminho, para te conduzir ao lugar que te preparei. Está de sobreaviso em sua presença e ouve o que ele te diz. Não lhe resistas, pois ele não te perdoaria tua falta, porque meu nome está nele. Mas se lhe obedeceres pontualmente, se fizeres tudo o que eu te disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo marchará adiante de ti. É exatamente esta leitura que a Igreja utiliza no dia 2 de outubro, na celebração dos Santos Anjos da Guarda. Portanto, uma relação familiar com o anjo é estar vigilante na sua presença, estar de sobreaviso. Portanto, lembra-te que tudo o que tu fizeres, tudo o que disseres, é na presença do teu anjo. Depois, o anjo é espírito, fala ao nosso espírito. Quer dizer, o anjo fala-nos através da voz da nossa consciência. Portanto, escuta o que ele te disser, não lhe resistas. E obedece-lhe. Obedece-lhe. Por isso vocês vejam, há aqui uma relação
Portanto, o anjo não é só espectador da nossa vida, ele é ator dentro da nossa vida. Ele quer atuar, mas na medida em que nós lhe dermos confiança. E antes dos anjos serem confirmados em graça, receberem o dom de nunca mais poderem pecar, e também receberem a graça da visão direta de Deus, primeiro eles foram provados. E o teólogo alemão Michael Schmaus, na sua teologia dogmática, no Tratado da Criação, ele diz-nos o seguinte acerca da prova dos anjos. É certo que os anjos foram submetidos a uma prova. Não sabemos em que consistiu e quanto tempo durou. Acerca do pecado dos anjos, a revelação limita-se a dar algumas indicações. Se todo o pecado começa pela soberba, também o pecado dos anjos terá começado pela soberba. Do filho da perdição está dito que se levantou contra Deus e contra tudo o que é santo. Sua luta encarniçada com Cristo nos permite concluir que Satanás resistiu em reconhecer a supremacia de Cristo, a reconhecer que Cristo, Filho de Deus encarnado, é o coração e a cabeça de toda a criação. Em outras palavras, Deus revelou aos anjos o seu plano, o seu Filho, para quem tudo foi criado, vai habitar no meio da criação, mas tomando a natureza humana, não a natureza angélica. E, portanto, a união de Deus com a natureza humana elevou a nossa natureza em dignidade acima dos anjos. E é interessante que esta mesma ideia diz-nos o Concílio Vaticano II no documento Lumen Gentium, número 2. O Eterno Pai, por decisão inteiramente livre e insondável da sua bondade e sabedoria, criou o universo, decretou elevar os homens à participação da sua vida divina e não os abandonou quando pecaram em Adão. Antes lhes proporcionou sempre os auxílios necessários para se salvarem na perspectiva de Cristo Redentor, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Portanto, no princípio, Deus criou-nos com a ideia que nós, homens, pudéssemos participar também da vida divina, da vida sobrenatural. Pelo pecado, cortamos a relação com Deus. Com Cristo, através do batismo, podemos recuperar aquilo que o pecado original nos roubou. E, portanto, vocês vejam que uma consequência de Deus ter glorificado a nossa natureza em Cristo, uma das consequências é, através da morte e ressurreição de Jesus, nós, tendo a vida sobrenatural, nós vamos receber no céu a mesma recompensa que os anjos fiéis receberam. O que é que nós vamos receber quando entrarmos no céu? É o dom de não podermos pecar mais, sermos confirmados em graça e, por isso, vamos ver Deus face a face. Fazendo a comparação da parábola dos trabalhadores da vinha,
Deus quer dar aos trabalhadores da última hora o mesmo salário que os trabalhadores da primeira hora. Os trabalhadores da primeira hora são os anjos, que Deus lhes prometeu a visão beatífica e o dom da impecabilidade, se forem fiéis, se passarem na prova. E nós, de uma natureza muito inferior, pela redenção de Cristo, também temos o caminho aberto para alcançar a mesma graça. Mas nós sozinhos, porque a vida neste mundo é cheia de lutas, cheia de tentações, cheia de quedas. É por isso que nós sozinhos não podemos chegar lá. E é por isso que Deus envia-nos os seus anjos para ajudar-nos a herdar a salvação. Outra consequência do mistério da encarnação, diz-nos a serva de Deus Maria da Agreda o seguinte no seu livro Mística Cidade de Deus. Esta ideia de um mandamento com prova cristológica para os anjos foi ampliada em sentido mariológico pela abadesa Maria de Agreda, no seu livro Mística Cidade de Deus. Deus revelou aos anjos o mistério da encarnação prevista da segunda pessoa da Santíssima Trindade, com a exigência dos anjos, é claro, reconhecerem o Deus feito homem como seu rei e a sua mãe como sua rainha. E é interessante que no século XX, São Maximiliano Maria Kolbe, nos seus escritos, ele tem um pensamento semelhante. Ele diz-nos que Deus formou uma mãe digna de conceber a humanidade do seu filho. E por isso, esta pura criatura humana, ela foi concebida imaculada, sem mancha do pecado original. E como tal, seria mãe do Filho de Deus feito homem. E uma consequência da maternidade divina de Nossa Senhora é que em dignidade Nossa Senhora é superior aos anjos. A nenhum anjo tem o privilégio de ser chamado minha mãe. Não. É só Maria que tem este privilégio. E por isso, em dignidade como mãe de Deus, ela é rainha dos anjos e por isso assim deve ser honrada por todos. É claro que Lúcifer e os seus seguidores não aceitaram o plano de Deus. Primeiro, é um desprezo dos anjos Deus querer se fazer homem e não anjo. E ainda mais é humilhante aceitar e servir uma simples mulher como sua rainha e senhor. Por isso, eles revoltaram-se contra os desígnios de Deus. E, na sua prova, os anjos deram 2 sims. Os anjos fiéis. O sim à encarnação e o sim a ser servo. Servo de Maria e servo dos homens que deverão herdar a salvação. Portanto, a teologia dogmática católica diz-nos que na prova dos anjos eles tiveram que aceitar a encarnação do Verbo com todas as suas consequências, e uma destas consequências é os anjos aceitarem a mãe do Verbo como sua rainha e senhora.
e servirem os homens que hão de herdar a salvação. Eu agora queria fazer um parênteses nesta catequese para partilhar convosco uma coisa que eu ouvi desde os meus 14 anos, que desde os 14 anos eu comecei a ouvir catequeses sobre os anjos e sempre me apaixonou este tema, sempre, sempre, desde os meus 14 anos. E tive a graça, quando terminei os meus estudos, com 16 anos, de conhecer um grande pregador de Lisboa, um grande pregador, o Padre Oliveira de Jesus Reis, que também escreveu muitos livros. E eu ouvi, e estou certo disso, que na prova dos anjos também Deus apresentou esta possibilidade. Se o homem pecar, portanto, aqui está uma condição, não é que estivesse determinado o homem a pecar, não. Se o homem pecar, o Verbo encarnado seria o seu redentor. Portanto, a obra da redenção é a resposta da misericórdia divina ao pecado do homem. E por isso, na prova dos anjos, eles também teriam que aceitar e de adorar e servir um Deus feito homem que dá a sua vida na cruz para resgatar os homens. Portanto, nós vemos, portanto, isto é um parênteses. Foi isto que eu conservei no meu coração toda a minha vida. E o anjo é chamado a imitar Jesus Cristo. E como é que ele pode imitar Jesus na sua vida terrena? Quando ele é chamado a ser anjo da guarda de um ser humano que é herdeiro de tudo que Jesus prometeu em nome do Pai. Portanto, como é que o anjo imita a descida de Jesus do mais alto dos céus ao seio de Maria? São Paulo fala desta descida pelas seguintes palavras: Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Portanto, Cristo despojou-se, portanto, de toda a glória, escondeu toda a sua divindade para se apresentar no meio de nós só como homem. Como é que o anjo imita Jesus neste despojamento? Portanto, quando um anjo qualquer é chamado para ser anjo da guarda, ele despe-se da sua glória, do seu poder, para ficar ao nosso nível, a ponto de não tocar em nada a nossa vontade livre. Porque eu vos digo, se o nosso anjo da guarda não se aniquilasse, podemos ter a certeza que diante dele nós não resistiríamos, morríamos logo. Olhem, por exemplo, a aparição do anjo aos pastorinhos de Fátima. Lúcia disse nas suas memórias que só o contato com o anjo, eles quase que não tinham forças para falar. Tal era a força do sobrenatural. Só pouco a pouco é que esta impressão foi desaparecendo. Portanto, nós podemos ter a certeza absoluta, para o nosso anjo estar sempre ao nosso lado,
ele despojou-se de muita coisa para ficar ao nosso nível. Como é que o anjo imita Jesus Cristo, servo? Reparem o que nosso Senhor disse no Evangelho. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E Nossa Senhora, quando responde a São Gabriel, ela diz de si mesma: eu sou a serva do Senhor. Por isso vocês vejam que o santo anjo é de uma natureza muito diferente da nossa. Uma coisa para o anjo foi contemplar e adorar a Jesus Cristo na sua vida sobre a terra. Uma coisa é ver como espectador, outra coisa é viver e interagir com um ser humano que deve ajudar a alcançar o céu. Eu vou fazer portanto, uma comparação, vou utilizar uma linguagem figurativa para nós compreendermos. Antes do anjo começar uma nova missão, ele teve que passar pela escola de Maria, como o Papa João Paulo II diz-nos nos seus livros. Ide à escola de Maria para aprenderes a amar a Jesus Cristo. Pois para o anjo poder lidar conosco, teve que passar pela escola de Maria. E Nossa Senhora deu ao anjo como um cunho maternal para poder lidar conosco. E nós podemos perguntar o que é que o anjo pode aprender de Maria. Por exemplo, a sua prontidão incondicional à vontade de Deus. A obediência de Maria a esta mesma vontade divina. A humildade de Maria, que ela esteve sempre onde Deus a queria. A fidelidade de Maria em todas as circunstâncias. Era para estar numa gruta em Belém para dar à luz o Filho de Deus? Pois ela lá estava. Era para estar no Calvário? Ela lá estava. Ela seguir Jesus Cristo como a última? Ela lá estava. E por isso o anjo também pode aprender de Maria o seu amor integral a Deus e à humanidade. Portanto, o anjo ter passado pela escola de Maria, nós podemos compreender como o anjo tem tanta paciência conosco, como o anjo nunca desencoraja, como o anjo persevera sempre ao nosso lado, apesar de tantos pecados que fazemos contra Deus e tantas vezes somos surdos quando Ele nos fala e quantas vezes somos desobedientes. Mas Ele continua. E como é que o anjo pode seguir as pegadas de Cristo Redentor do homem? Olhem para as palavras de São Paulo na carta aos Filipenses. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens, aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Portanto, Jesus assumiu a nossa humanidade e aquelas contingências próprias da nossa natureza, excepto o pecado. Portanto, Jesus cansou-se, Jesus suou a trabalhar duro, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus cansou-se, Jesus sofreu
em compreensão, sofreu as calúnias, sofreu tudo o que nós podemos sofrer. E por causa desta limitação, Jesus assumiu a nossa natureza sujeita à morte. É por isso que a carta aos Hebreus diz-nos: aquele que foi colocado por pouco tempo abaixo dos anjos, Jesus, nós o vemos por sua paixão e morte, coroado de glória e de honra. Assim, pela graça de Deus, a sua morte aproveita a todos os homens. Portanto, nós podemos dizer, compreendendo a carta aos Hebreus, durante 33 anos, Jesus, vivendo como homem, ele foi colocado abaixo dos anjos. Jesus sujeitou-se à morte. Nenhum anjo passa pela morte, é imortal. Portanto, os anjos não sofrem fatiga, sede, fome, perseguição, não. Por isso, por pouco tempo, pela nossa salvação, realmente o anjo vê como Jesus nos ama. E como é que o anjo imita Jesus Redentor? Reparem, compreendam. O anjo só quer a vontade de Deus e a glória de Deus. Só. Isto é irrevogável no anjo. Mas quando ele lida conosco, ele vê quantas vezes a nossa vontade não coincide com a vontade de Deus. E o anjo fica crucificado entre estas duas vontades. E por isso o anjo pode, ao nosso lado, sofrer uma verdadeira paixão. Depende de nós. E por causa deste tríplice sim, o anjo quer, se vive conosco e nós com o anjo, ele quer comunicar à nossa alma três devoções. Lembrem-se daquele ditado popular: diz-me com quem andas, eu dir-te-ei quem és. Se tu andas com o teu anjo da guarda, se tu deixas o teu anjo participar da tua vida, o anjo vai lentamente nos comunicando aquilo que o animou a dizer sim. O seu primeiro sim é ao mistério da encarnação. Portanto, para nos salvar, Jesus escolheu um caminho de despojamento. E por isso o anjo vai ajudar-nos, através das obras de misericórdia, nós servirmos dos bens deste mundo que são passageiros para alcançar um grande tesouro no céu, que são eternos. Por isso, o anjo, à luz do mistério da encarnação, realmente ele quer nos transmitir o que é o secundário e o que é o principal. E por isso, para honrar o mistério da encarnação, o anjo dá-nos um grande amor à devoção do ângelos, das trindades, como a gente chama em português, que é uma devoção que normalmente rezamos 3 vezes por dia, de manhã ao meio-dia e à tarde, para honrarmos o mistério da encarnação. E como se reza depois de cada ejaculatório uma Ave Maria, é por isso
que realmente se chama as Trindades, três Ave-Marias. O segundo sim que o anjo deu foi a Nossa Senhora, servi-la como sua rainha e senhora. E São Luís Maria Grignon de Montfort tem o artigo número 8 do Tratado da Verdadeira Devoção. Ele tem esta grande luz de nos mostrar como no céu os anjos amam Nossa Senhora. Diz-nos São Luís Maria Grignon de Montfort: todos os dias, de uma extremidade à outra da terra, no mais alto dos céus e no profundo dos abismos, tudo proclama e publica a admirável Maria. Os 9 coros dos anjos, os homens de ambos os sexos, de todas as idades, condições e religiões, os bons e os maus, e até mesmo os demónios, são forçados a chamar-lhe bem-aventurante. Quer queiram, quer não, a isso os obriga a força da verdade. Como diz São Boaventura, todos os anjos lhe cantam no céu incessantemente: Santa, 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 Maria Dei Genitrix e Virgo, que quer dizer Santa, Santa, Santa Maria, Mãe de Deus e Virgem. E todos os dias lhe oferecem milhões e milhões de vezes a saudação angélica Ave Maria, prostrando-se na sua presença e pedindo-lhe a mercê de os honrar com alguma das suas ordens. O próprio São Miguel, diz Santo Agostinho, embora seja príncipe de toda a corte celeste, é o mais diligente em lhe prestar toda a espécie de homenagens e em fazer com que lhes tributem, aguardando constantemente a honra de ser por ela mandado em auxílio de algum dos seus devotos. E o terceiro cunho que o segundo cunho que o anjo imprime na nossa alma é um grande amor a Nossa Senhora e um grande desejo de imitá-la. E por causa da ligação que os anjos têm ao mistério da redenção, o nosso anjo da guarda inspira na nossa alma um grande amor e devoção à paixão de Jesus e a tudo o que se refere à paixão. Por exemplo, a devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus, a devoção às santas chagas, a devoção à via sacra, a devoção às 7 dores de Nossa Senhora, a devoção às lágrimas de Nossa Senhora. Portanto, nós vivermos com o nosso anjo da guarda, ele lentamente nos marca um carinho muito grande ao mistério da encarnação, um carinho muito grande a Nossa Senhora e um carinho muito grande à paixão redentora de Nosso Senhor. Estes são os 3 frutos que o anjo lentamente vai marcando a nossa alma como fruto do seu sim incondicional a Deus. Eu gostaria hoje de terminar esta catequese com uma oração e eu peço que vocês no vosso coração repitam: meu santo anjo da guarda, eu vos louvo e agradeço pelo vosso tríplice sim a Deus, pela vossa fidelidade inabalável no tempo da vossa prova. Perdoai a minha surdez à vossa voz e a minha desobediência,
que a paciência e perseverança que tendes tido comigo seja uma força para eu nunca abandonar o Senhor, mesmo que a minha vida seja sempre um permanente recomeçar. Amém.